A graça e paz a todos vocês, a toda a humanidade. Que a luz do Senhor Jesus Cristo se acenda no coração de cada um de vocês. Somos mundo, nações, povos, filhos do mesmo Pai. Somos filhos do mesmo Deus. E que possamos receber essa verdade de Deus na pessoa de Jesus Cristo, o verdadeiro Messias, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Recebam essa verdade. Não tem nada nesse mundo que vocês possam buscar para encontrar a sua salvação. A salvação é: imite Jesus. Procura ser uma pessoa perfeita. Entre em santidade, aumente sua fé, sua crença. Pois existe uma moradia nos céus, dos céus nos aguardando. Que a luz do Senhor se estenda sobre cada um de vocês. Amém? Gente, olha, abra o coração. Receba Jesus como Senhor e Salvador da vida de cada um de vocês. Lá no livro de Mateus, Jesus Cristo estava sentado no Monte de Oliveira e seus discípulos vieram a ele em particular e perguntando quando o fim dos tempos aconteceria e em que sinais acompanharia a sua vinda. Jesus Cristo passa a responder às suas perguntas e falar sobre os sinais. Lembre-se a se observar. Olha, a Bíblia Sagrada descreve o fim dos tempos como a conclusão atual das coisas nos últimos dias ou o tempo do fim. Amém? Lá no livro 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, a Bíblia nos fala sobre os últimos dias e os tempos terríveis que virão. Ela afirma que nos últimos dias virão tempos perigosos, de grande estresse, problemas, dias duros, serão difíceis de suportar. Ao lermos o capítulo, vemos que nos últimos dias haverá uma total rejeição de Deus nesse mundo. Qualquer coisa que a palavra de Deus representa será rejeitada. As pessoas vão querer ouvir ou querem ouvir, preferindo, sabe o que, gente? Olha, gente, abra os ouvidos, olha, presta atenção. No tempo pecaminoso em nossas vidas, como cristãos, nós temos a missão de espalhar as boas novas de quem? De Jesus Cristo para todas as pessoas. Em livro de Mateus 24:14, Jesus Cristo diz que o sinal final do fim dos tempos é a pregação do Evangelho a todos os povos. Isso não significa necessariamente levar o Evangelho a todas as pessoas na terra, mas significa ter um testemunho cristão viável dentro de cada etnia, grupos de pessoas. Olha, veja bem, então o que significa isso para nós como cristãos? Abra os ouvidos. Temos a responsabilidade de compartilhar as boas novas de Jesus Cristo, o verdadeiro Messias, Deus conosco, Emmanuel, com todos que tenham em contatos. Devemos viver a nossa vida de tal maneira que encontramos o amor e a luz de Jesus. Devemos orar também pela salvação dos que estão ao nosso redor, ao seu redor, crendo que Deus possa fazer o impossível. Tudo isso para Deus é possível. Lembre, não precisamos ter medo do fim dos tempos, porque sabemos que nosso Deus é soberano. Está aqui dentro da Bíblia Sagrada, Apocalipse. Nós precisamos manter os nossos olhos fixos no Senhor Jesus e viver nossa vida para toda a sua glória. No livro de Timóteo, capítulo 3, pinta um quadro bastante sombrio na sociedade em grande colapso, com pessoas se tornando traiçoeiras, caluniadoras e completamente sem autocontrole. Olha, é um mundo onde absolutos morais são ignorados. Todos fazem o que é certo aos teus próprios olhos. Porém, não é apenas o mundo fora da igreja que possa ser um desafio. Nos últimos tempos, as lutas mais difíceis que enfrentaremos podem vir de dentro de uma igreja de Deus. Não importa qual ela. É por isso que Paulo nos adverte, segundo Timóteo, sobre o estágio de tempos e nos exorta a estarmos fiéis e sempre fortes. Ele sempre diz, mas perceba isso, ou entenda isso. Olha, há coisas nas quais precisamos estar ciente na igreja de Deus se quisermos permanecer fortes em nossa fé. Não podemos nos dar o luxo de ficar desiludidos ou cair porque não reconhecemos o que está acontecendo ao nosso redor. Ei, a boa notícia é que podemos nos unir como uma comunidade de cristãos, apoiando e encorajando uns aos outros. Isso é lindo, bonito, maravilhoso. Com a força de Deus podemos enfrentar qualquer desafio. Somos mais que felizes e vencedores na pessoa de Jesus Cristo, que surge em nosso redor. Olha só, vamos continuar pregando o Evangelho, vamos continuar apoiando uns aos outros, vamos continuar apoiando nossos olhos fixos em Jesus Cristo, o autor e consumador de nossa fé. No fim dos tempos, seremos tentados por rebeldes religiosos. Essas são pessoas que podem parecer boas por fora, mas por dentro seus corações estão cheios de pecado e engano. Elas podem até citar as Escrituras,
mas as suas ações falam mais alto do que as palavras. A verdade, a Bíblia nos adverte, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, para não nos envolvermos com essas pessoas que têm aparência de piedade, mas negam o teu poder. Estamos vivendo na era dos rebeldes religiosos, onde muitas pessoas fazem as perguntas certas, mas seguem todas as respostas erradas. Mas como verdadeiros seguidores de Cristo Jesus, precisamos ser sábios e edificar nossa fé sobre uma base sólida. No livro de Mateus 7, Jesus Cristo nos diz, seguem o seu ensinamento. É como uma pessoa que já constrói sua casa sobre uma terra sólida. Veja bem, ela está enraizada na verdade de Deus. Mas quem ouve os seus ensinamentos e não os obedecem, é como uma pessoa que constrói uma casa na areia. Olha só, quando as tempestades da vida vierem, sua fé desmoronará. Olha só, como uma casa com um alicerce fraco. Ao olharmos ao redor do mundo hoje, podemos ver muitos sinais dos fins dos tempos, sobre os quais Jesus Cristo, no livro do Apocalipse, nos alertaram. Olha só, um sinal importante ao surgimento de guerras e conflitos e inclinações. Olha, no livro de Mateus 24:7, Jesus Cristo profetizou, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Ele profetizou. Podemos ver isso acontecendo hoje, com guerras ameaçando a nossa sociedade, até mesmo com a invasão Rússia da Ucrânia, Israel, aquela guerra. Olha só, outro sinal do fim dos tempos é a fome. Embora não esteja no estágio do fim do mundo, podemos ver o efeito da escassez de alimento, o aumento dos preços, da comida que comemos e na secagem dos oceanos e desertos, Rio Eufrates. Apocalipse capítulo 6, versículo 5 e 6 diz: quando abri o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivendo dizente: vem. Então vim, e eis um cavalo preto, e seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como uma voz no meio de 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Não danifique o azeite e o vinho. Se recordam? Essa palavra fala de um cavaleiro simbólico que representa a fome em uma grande escala. Mas como cristãos, somos chamados a ter fé e confiança em Deus, que nos guiará e direcionará os nossos caminhos. Amém? No livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6 está escrito: olha, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em teu próprio conhecimento. Submeta-se a Ele em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Amém? Recebam essa verdade. Portanto, vamos nos apegar à nossa fé e construir nosso alicerce na verdade da pessoa de Deus, de Jesus Cristo. Mesmo nos tempos difíceis, devemos confiar no Senhor para nos guiar em todas as tempestades, sabendo que Ele está conosco em cada passo de nossos caminhos. É incrível pensar em como podemos se voltar para Deus em tempos de dificuldade, e Ele estará lá para nos ajudar. Amém? Olha, mas veja bem, abre o seu ouvido nos tempos difíceis sobre os quais somos advertidos na vida. Como nos podemos nos manter forte e manter nossa fé durante as épocas de maiores aflições? Olha, como cristãos, sabemos que enfrentaremos desafios nesse mundo. O próprio Jesus Cristo de Nazaré nos alertou que haveria terremotos e outros desastres naturais em diferentes partes do mundo. Olha só, vemos isso em primeira mão com eventos recentes que causaram grandes sofrimentos e perda de vidas. Olha só, mas enquanto aos desafios espirituais que enfrentaremos, uma guerra espiritual, Paulo nos diz em 2 Timóteo que nos últimos dias haverá tempos difíceis, terríveis, perigosos e até violentos. É um pensamento assustador, né? Mas não devemos nos prender quando enfrentamos adversidades. A verdade, podemos nos consolar sabendo que essas provações não são uma surpresa para Deus. Ele nos alertou sobre elas com antecedência e também prometeu estar ao nosso lado quanto mais precisarmos dele. Podemos clamar a Ele em oração, ajoelhem-se, confiar que Ele nos livrará de todos os nossos problemas, amém? Mas, olha só, aqui está a condição. Precisamos buscar a justiça para receber a ajuda de Deus, amém? Olha só, se tivesse com problemas, precisasse de alguém para te ajudar, você não gostaria de recorrer à pessoa mais capaz de confiar em quem conhece? É assim que nos voltamos para Deus. Veja bem, gente, abre os seus ouvidos, volte-se para o seu primeiro amor. Eu peço-lhes, eu clamo, suplico, para que Deus, Jesus e o Espírito Santo toquem no coração de cada um de vocês. Voltem-se para o seu primeiro amor. Seu primeiro amor não está nas coisas dessa vida mundana. Seu primeiro amor não está na esposa, não está no marido, nos filhos, no pai, na mãe. Seu primeiro amor está na pessoa de Jesus Cristo. Deus, é assim que tem que ser. Ame-o de todo o coração, adore-o, ajoelhem-se, prostrem-se, para depois vocês amarem essa vida mundana.
a coisa boa dessa vida mundana, não as coisas erradas. Se desafastem das drogas,